irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu sempre digo, de mim aqui não tem nada. A palavra que me deu foi Deus. Amém. Eu pedi, quando eu fui pego de surpresa hoje, se fosse para pregar Mateus, não teria nada. Mas eu pedi ao Espírito Santo que me desse discernimento, como ele sempre vem me dado, para que eu pudesse trazer essa palavra para os irmãos. E antes de se iniciar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração, só para pedir novamente isso. Amém, meu Deus. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu gostaria de te pedir força, discernimento da ciência da palavra. Pai, que nada saia da minha boca à toa, Pai, porque a palavra que Tu deu, eu sei, Pai, que ela tem endereço exato. Eu sei que ela vai tocar no coração de alguém aqui nesta noite. Eu sei, Rabaradacai, que essa palavra, Espírito Santo, é direcionada especificamente para alguém aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, usa-me da forma que Tu queres. Eis-me aqui, Pai. Usa o vaso. E assim eu te entrego essa pregação nas Tuas mãos. Que não seja Mateus, mas sim o Espírito Santo de Deus, Amém. transmitindo a mensagem para a Tua igreja. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu comecei com uma oração, que eu acabei descobrindo que é oração. Muitas vezes a gente fala oração e nunca prestamos atenção em um pequeno fato. Oração, ela tem 2 sílabas. Sim, vamos para a teologia. Oração, ela tem 2 sílabas. Orar e ação. Ela vai ser oração, 2 sílabas. Mas se a gente for pegar pelo fato, ela fala sobre relacionar 2 coisas. A primeira é orar e a segunda é ação. Ou seja, enquanto você ora, Deus está entrando em ação. Enquanto você se ajoelha para falar com Deus, Ele já está entrando em ação a teu favor. Meu Deus, é verdade. E é um ponto muito importante a gente começar a refletir sobre isso. A gente começar a refletir sobre essa pequena palavrinha que tem tanto poder. Porque eu nunca vi a oração do justo não ter efeito. Eu nunca vi um ser humano orar, um varão, uma varoa orar de coração, uma oração direta para Deus, Deus não responder. E a palavra que o Espírito Santo me conduziu, ele me levou até o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Fala sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Lendo para não tomar tanto tempo, que a minha pregação vai ser curta hoje. E assim a palavra de Deus vai nos falar. Dias depois, entrou Jesus em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. A palavra de Deus aqui vai nos falar que Jesus estava em casa. Só que podemos ver livros atrás, a gente for folhear a Bíblia, que a casa de Jesus era em Nazaré, porque ele é conhecido como Jesus o Nazareno. Só que ali ele estava na casa de Simão, chamado Pedro. E ele tomou a casa de Simão como a casa dele. E ele escolheu exatamente Cafarnaum para habitar, porque Cafarnaum, ela significa desordem, terra de bagunça, terra que não tem discernimento de nada. E Jesus é assim, irmãos. A gente pensa que Jesus habita só nas igrejas, a gente pensa que Jesus habita só no congresso, mas aí que às vezes a gente se engana, porque Jesus também habita onde tem desordem, onde as coisas estão bagunçadas, só que ele entra lá e faz a diferença. Ele entra lá e coloca ordem onde tem desordem. Ele entra lá e coloca respeito onde não tem respeito. Ele entra lá e coloca paz onde não tem paz. Mesmo assim, a gente deve seguir Jesus nesse pequeno fato. Porque a gente não tem que entrar na Babilônia e deixar a Babilônia entrar dentro da gente. A gente tem que entrar na Babilônia, a gente tem que entrar em Cafarnaum e tem que fazer a diferença dentro de Cafarnaum. Porque como a gente vai ver na palavra de Deus, quando Jesus entrou em Cafarnaum, houve diferença. Demônios foram expulsos, pessoas foram libertas, pecados foram perdoados, paralíticos foram curados. Glória a Deus, aleluia.
muitos afluíram para ali. Tanto que mesmo junto à porta eles não achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. Ou seja, ali tinha uma multidão tão grande querendo ouvir Jesus que eles não podiam ficar muito juntos porque a multidão realmente era muito grande ali naquele lugar. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levados por 4. Ou seja, calma aí. Um paralítico foi até Jesus? Mas como assim, irmão Mateus? Um paralítico? Sim, um paralítico andou. O paralítico ele foi até Jesus. Sabe por quê? Porque não significa que você não tem o movimento das pernas, você vai estar parado. Não significa que você não puder sair de casa, você vai estar parado. Eu vejo acontecer muitas coisas agora nesse tempo, nessa epidemia, de pessoas que estão perdendo a sua fé, de pessoas que estão perdendo a sua comunhão com Deus porque está em casa. Só que a gente pode ver que o paralítico de Cafarnaum, ele estava sem movimento, mas ele não estava parado. Deus. Só que a gente pode levar para uma pequena observação falando assim, ó, ele foi levado por 4. 4 amigos daquele paralítico, 4 homens, viram ele ali naquele estado, pegaram cada um na cama que ele jazia, nos 4 cantos, e levaram ele. Só que seria impossível eles se aproximarem de Jesus por conta da multidão com uma cama. Agora imagina, você pegar, 4 pessoas pegar uma cama em um lugar que dificilmente passaria uma pessoa se retorcendo e você conseguir passar com uma cama para chegar até Jesus. Só que eu posso te dizer uma coisa, se você tem amigos de verdade, eles não vão medir esforço para te levar até Jesus. Amigos de verdade te aproxima de Jesus. Aleluia. Eles não vão olhar para o lado, eles não vão olhar para o outro, eles não vão olhar as dificuldades que vai ter, eles não vão olhar a multidão que está na sua frente, não. Eles vão procurar um jeito, eles vão procurar te buscar na sua casa, te buscar na escola, te buscar onde você estiver, mas eles vão te levar para Jesus. Eu posso te dizer uma coisa nessa noite, amigos que te afastam de Jesus, só Deus tem piedade. Não faça que seus amigos se afastem de Jesus. Aproxima eles de Jesus, seja a diferença. Assim como os 4 levaram o paralítico até Jesus, se você for o paralítico, leve os 4 até Jesus. Se você for o homem que está em movimento e os 4 tiverem paralítico, leve os 4 até Jesus. Salva a vida deles. E não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, ponto onde correspondente ao que eles estavam. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito que jazia o doente. Aleluia. Então podemos mais uma vez um ponto de não ver dificuldade. Podemos ver mais uma vez um ponto que eles acharam uma saída. Um ponto que eles acharam um ponto específico para levar aquele paralítico até Jesus. Não tinha jeito deles chegarem até a porta. Eles foram pelo telhado. Aí às vezes você fala assim, eu não vou levar, minha namorada é incrédula, mas eu não vou levar ela naquela igrejinha pequenininha ali não. Porque minha namorada ela é de uma alta sociedade. Você acha que eu vou levar ela naquela igrejinha pequenininha? Mas eu posso te dizer, se não tem congresso grande para você começar levando sua namorada, leva na igreja pequenininha. Porque aqueles paralíticos, eles não mediram esforço. Já que eles não conseguiram passar pela multidão, eles passaram pelo telhado. Deus, verdade. Então Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Tem uma parte da Bíblia também que vai nos dizer: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então vamos rever as nossas amizades, vamos ver se as nossas amizades estão nos aproximando de Jesus. Vamos ver se as nossas amizades estão produzindo bons frutos para Deus. Porque aquele que anda com sábios será. Está escrito lá em Provérbios. E aquele que anda com tolo praticamente ele será também. E ali vamos ler mais abaixo. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho,
glória. Perdoados estão os teus Aleluia. pecados. Oh, glória. E podemos ver, nessa pequena parte, a gente pode observar uma coisa. O paralítico, ele foi ali, levado por aqueles 4 amigos, passou aquela dificuldade toda, para ter uma cura material. Ele queria voltar a andar. Só que chegando lá, eu posso te dizer uma coisa, meu Deus é Deus que surpreende. Ele deu uma cura muito maior para aquele paralítico. A cura dos seus pecados espirituais. Ele deu a cura para a tua alma. Ele perdoou os teus pecados. Ou seja, Jesus, ele pode perdoar o pecado de todos. Jesus, ele pode perdoar o pecado de todos. Só vai depender de uma pequena palavrinha. Na verdade, 2. Fé e arrependimento. Porque a gente tendo fé que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus perdoa pecados, a gente pode ter certeza que o reino do céu está garantido. Aleluia, Deus. Oh, glória. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em teu coração. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia? Ou seja, vendo ali aquele espírito imundo que estava em um daqueles homens, Jesus olhou para ele. E ali vendo que o Espírito Santo de Deus, ele não conseguia ver aquele Espírito Santo de Deus. Ele estava apenas vendo um homem ali na frente. Ele não estava vendo que era o Espírito Santo de Deus que estava usando Jesus. Ele não estava vendo que ele era o Filho de Deus que estava na frente deles. E ali quando Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados, um dos espíritos imundos ali resolveu querer agir. Querer fazer Jesus meio que passar vergonha. E ele disse, quem é tu para perdoar pecados? Como assim? Quem é você? Você se acha quem? Você se acha quem para estar querendo perdoar pecados aqui? Isso é uma blasfêmia. Você está blasfemando contra o nome de Deus. Não sei qual Deus que ele servia. Porque o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, ele sim dá poder ao homem para perdoar pecados, para perdoar ofensas. Ou seja, se você é ofendido, existe uma pequena palavrinha que quando alguém te pede perdão, você olha para a pessoa e fala assim, só quem pode perdoar é Deus. Eu vou te dizer que você está errado. Porque o Deus de Israel, ele deu poder ao homem para perdoar ofensas, para perdoar pecados. Se o teu irmão, a Bíblia vai nos falar claramente. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não perdoar o teu irmão, como é que você vai amar ele? Você vai desrespeitar uma das escrituras? Você vai desrespeitar uma escritura de uma que Deus passou para Moisés para passar para o teu povo? O amor, ele é um dom de Deus. Aleluia. Você sabia que um abraço pode mudar a história de uma pessoa? Verdade. Você sabia que às vezes o Espírito Santo de Deus vai te usar para você simplesmente dar um abraço em uma pessoa e aquela pessoa pode ser curada? Aleluia, é verdade. Você sabia que às vezes aquela pessoa está no pensamento, se ninguém me abraçar, se ninguém me der atenção hoje, eu posso me suicidar. O Espírito Santo de Deus vai lá e te usa, vai lá, abraça, vai lá dar uma palavra de conforto. Fala simplesmente assim, filho, Jesus mandou dizer que te ama. E aí a gente se acovarda, a gente não vai. E além da gente perder uma vida na terra, a gente perde uma alma para Deus. Porque se na Bíblia vai nos falar que uma vida salva, que uma vida que a gente ganha para Deus, no céu acontece uma grande festa, imagina uma alma que a gente perde. Imagina uma alma que a gente perde por uma atitude que Deus manda a gente fazer e a gente não faz. Imagina como isso entristece o coração de Deus. Porque se a gente fica triste quando a gente pede algo para Deus que Deus não nos dá, Deus, eu orei tanto, eu te pedi tanto, eu desci na madrugada. Mas eu te digo uma coisa, Eclesiastes 3,
Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do firmamento do céu. Aleluia, Deus. Podemos ver isso. Irabadassuia. Ali com Zacarias. Isabel e Zacarias. A gente pode ver que eles já eram pessoas idosas. E avançados em idade. Para piorar a situação, Isabel ela era uma mulher estéril. Isabel ela não podia ter filhos. E ali eles podem ter ficado tristes por um certo tempo, porque na sua juventude não puderam ter filhos, porque Isabel era estéril. E ali como o que passou na cabeça daquele homem? Se para um pai é excelente a importância de um filho carregar o seu sobrenome, o que passou na cabeça de Zacarias? Será que nos tempos de hoje, como a gente pensaria como Zacarias? Porque Zacarias, ele que já é como todo pai, ele quer que o seu filho carregue o seu sobrenome, porque os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos vão carregar o seu sobrenome, e assim a sua descendência nunca vai se acabar. E Zacarias, eu quero que passava na cabeça dele: minha mulher não pode me suceder filhos, minha descendência vai acabar em mim mesmo. E ali o que para o homem parecia impossível, eu vou te dar lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. E como eu já disse no livro de Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não deu um filho para Zacarias e para Isabel naquele tempo. Sabe por quê? Porque naquele exato momento que Deus abriu o ventre de Isabel, ele sucedeu um filho que abrisse o ventre dela para que ela possa ter um filho. Maria também engravidou do Espírito Santo. João o Batista, ele ganhou esse nome porque ele batizou Jesus na água, Batista, porque ele foi um homem que veio, que pregou o batismo do arrependimento, e ali ele batizou várias pessoas, inclusive judeus e saduceus, indo para a teologia. Ele ganhou o nome de o Batista. E ali quando ele nasceu, Jesus também nasceu por volta ali da mesma faixa etária de idade. E João Batista batizou Jesus. Mas sabe por quê? Sabe por que teve aquele encontro? Sabe por que os dois estavam ali naquele mar? Porque o tempo de Deus, o tempo determinado de Deus era aquele. E não lá atrás, porque podemos ver que se Isabel tivesse o seu filho lá no começo, lá na sua juventude, e Jesus tivesse nascido muito depois, será que eles teriam esse reencontro? Será que eles teriam se encontrado? Então vem por essa parte, porque às vezes a gente pode estar apressado por alguma coisa. A gente pode estar apressado por um namoro que não acontece, a gente pode estar apressado por uma situação que a gente vem pedindo a Deus há muito tempo e Deus não acontece, Deus não dá, Deus não permite, todas as coisas vêm dando errado. Mas eu posso te dizer, por mais que você passe prova, assim como passou José, por mais que você passe, porque podemos ver que na sua juventude, quando José foi preso, quando José foi lá para o Egito, José tinha idade de 17 anos. José passou aquele tempo todo ali entre cadeia, entre ser mordomo ali de Potifar. Ele passou dos seus 17 até os seus 30 anos de idade. Olha só o tempo que levou para Deus poder levantar José. Mas podemos ver também que todas as coisas acontecem no tempo certo. Porque no mesmo tempo que Deus usou José ali para interpretar o sonho de Faraó, foi no tempo da fome. Eles tiveram primeiro 7 anos de prosperidade. Com toda a inteligência de José, conseguiram dar a volta por cima e juntar. De José não, do Espírito Santo deu a José, conseguiram dar a volta por cima e juntar o mantimento. Só que depois, quando chegou os 7 anos das vacas magras, 7 anos de fome no Egito, adivinha quem veio até para comprar o alimento naquele determinado tempo? Os irmãos de José, que estavam quase passando fome. E ali José conseguiu ter o reencontro, perdoou os teus irmãos. E assim foi um fim de uma linda história. Porque no começo da história de José teve muita desunião, teve muitas coisas.
Só que Deus usou esse tempo todo, esse reboliço todo na vida de José para poder levantar José como governador. Às vezes Deus quer nos levantar no nosso ministério, às vezes Deus quer nos levantar no nosso trabalho, às vezes Deus quer fazer nós subir um degrau a mais no nosso trabalho, ou Deus quer fazer nós tirar uma nota mais alta na nossa escola. Só que eu te digo uma coisa, primeiro você vai passar o reboliço, depois você vai passar a vitória. Porque agora eu te digo uma coisa, quando você estiver no reboliço, é fácil, né? Às vezes você está no reboliço e fica, Deus me dá, Deus melhora, Deus prospera. Faz prosperidade assim naquilo que eu toco, assim como você fazia na vida de José. Só que eu te digo uma coisa, quando José foi levantado como governador, ele não esqueceu de Deus não, tá? Então quando Deus se levantar, quando você subir, se você conseguir passar por essa prova, porque você vai conseguir. Quando Deus te levantar, não esquece de Deus, porque está acontecendo muitas coisas hoje. E as pessoas pedem. Quando Deus levanta, esquece de Jesus. Esquece simplesmente de agradecer por aquilo que Deus nos deu. Porque a gente acordar, irmãos, todos os dias é uma vitória. É verdade. A gente acordar vivo, com saúde todo dia, simplesmente debaixo de um teto é uma vitória. A gente ter o pão de cada dia é uma vitória. É verdade. Então agradece a Deus todas as coisas que Ele lhes dão. Continuando no livro. Jesus, repreendendo logo o espírito que nele assim arrazoava, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual o mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem também na terra tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Aleluia, Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dizer mais uma vez: nós podemos perdoar as ofensas dos nossos irmãos contra nós. Como você quer ir na igreja, tomar a Santa Ceia, como você quer ir na igreja, você pula no reteté, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não souber amar o próximo como a ti mesmo, desculpa, mas você está sendo cristão errado. Desculpa. Mas você pode até não ir para o céu. Numa simples atitude. Você pode... Porque quando Deus falou assim no livro de Marcos, capítulo 16, capítulo 6, versículo 15, Ele falou assim: ide, prega o evangelho por todo mundo e a toda criatura. E as pessoas duvidaram, tipo, Deus, como que as pessoas vão acreditar em mim? Ele falou assim: meu sinal está indo contigo. Você vai pegar serpentes e não será picado, nenhum veneno vai te atingir. Você expulsará demônios, você falará em línguas estranhas, na língua dos anjos. Ele mandou todos esses sinais para você. Aí a gente chega na igreja, entra no redo eterno, papapá, profecia, prega. Mas eu te digo uma coisa: se você não tiver amor pelo próximo, quando a última trombeta soar, seu nome pode não estar escrito no livro da vida. Ah, irmão Mateus, mas você começou a pregar coisas boas e agora está querendo falar que eu não vou ser salvo? Sim. Eu não tô falando que você não pode ser salvo. Eu tô falando que você pode mudar essa situação. Se você começar a ler a Bíblia vai te ensinar a viver. Às vezes pontos que a gente pode pensar que tá certo na nossa vida, tá errado. É Deus. Às vezes pontos que a gente pode pensar que é de Deus, não é de Deus. Às vezes pontos que a gente pode fazer, a gente não pode fazer. Isso tudo, o melhor mapa da vida está aqui, dentro da Bíblia. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. E pondo-se, admiraram todos. Deram glória a Deus dizendo: jamais vimos tais coisas. Aleluia. E essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus me deu hoje. Porque, como eu falei, se fosse por mim, não sairia um ar da minha boca. Glória a Deus. Porque eu não estava, digamos que Mateus não estava preparado. Só que na hora que eu abri a Bíblia, eu falei assim: pai, a Bíblia é minha sogra que me deu, mas a palavra é tua. Então fala com a tua igreja do jeito que tu queres e como tu queres. Aleluia, Deus. E assim eu peço que guardem essa palavra, em nome de Jesus, para que ninguém roube a tua coroa. Eu te peço, como do rolo, segue a Cristo.
seja um dos 12 discípulos. Aleluia. Seja temente, seja obediente, assim como foi Noé. Porque muitas das pessoas estavam ali, muitas das pessoas, Noé passou tempos e tempos e anos e anos e anos pregando o evangelho. Só que o evangelho não entrava na cabeça daqueles cabeça dura, podemos dizer assim. Não entrou na cabeça de ninguém. Só que quando Deus mandou o dilúvio, Noé estava na arca. Então não sei como Deus vai terminar esse mundo. Muitos falam que vai ser arrebatados, muitos falam que vai acabar em água, muitos falam que vai acabar em pedra, em fogo. Eu não sei como vai acabar. Só te digo uma coisa. Quando o mundo acabar, quando essa geração aqui acabar, quando Jesus voltar, queira estar na arca, queira estar no reino dos céus. Não queira estar como aqueles teimosos não lá, se afogando, ou sendo queimados, ou sendo pisoteados, ou sendo fantoches na unha de Satanás. Para de ser fantoche na unha de Satanás. Satanás está brincando com a cara da população. Satanás está brincando com a cara da sociedade. É, Deus, é verdade. Então comece a seguir a Cristo, porque mundo, eu posso dizer, porque eu passei praticamente 20 anos da minha vida no mundo. Eu posso te dizer que o mundo é só capa. Você abre, não tem nada. Mas eu posso te dizer que a palavra de Deus, ela vai te dar coisas e coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. E essas coisas, quer ver a melhor parte? As coisas vão te levar ao céu. Aleluia. E assim agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.